Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 12 de maio de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para vocês as matérias do jornal, as notinhas, as informações do que acontece no cotidiano político de Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Eu convido a quem estiver nos assistindo pelo Facebook a curtir a página do Jornal da Cidade para receber a atualização do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no nosso canal, tem um botão aqui do lado. É só se inscrever e ativar as notificações também para receber atualizações do nosso conteúdo. Como eu coloquei, 12 de maio, hoje é o dia do enfermeiro. Temos que parabenizar essa classe tão nobre que está fazendo um belíssimo trabalho aí em todos os hospitais do Brasil afora, tentando conter a proliferação do vírus, atendendo as pessoas. Mais de 100 profissionais já perderam suas vidas e é uma data que a gente não poderia jamais deixar de comemorar e lembrar, ressaltando que são profissionais que dão a sua vida para muitos estranhos que sempre estão sendo atendidos ali nos hospitais, né, João? É isso aí, Albert. A gente está em guerra contra o vírus, né? Então, fazendo uma analogia com uma guerra convencional, o enfermeiro é o soldado, né, que está ali na linha de frente contra o inimigo no caso aqui é o vírus, né, e eles são ali as pessoas que estão mais expostas, né, dentro de todos os profissionais de saúde, né, eles estão expostos ali toda hora a pessoas com e, né, a gente não sabe quem é que tem ou quem não tem o vírus, claro, né, Albert, fica difícil você saber, não dá para você olhar de na forma pessoa, alguma. não é que nem, por exemplo, uma catapora, né, que você bate o olho e você vê que a pessoa está pintadinha, ele está com mancha, então você já sabe que ela está com catapora, só fazendo uma comparação. Assim. Então, o enfermeiro ele tem uma função muito importante agora nesse período de pandemia, porque, como eu disse, é quem está na linha de frente nessa guerra contra o vírus. Com certeza. Ontem, João, mudando um pouco de assunto e relacionado à nossa cidade de Poços de Caldas, eu fiz uma postagem no Grupo Poços hoje amanhã a respeito de prazos que foram dados pelo senhor excelentíssimo prefeito municipal de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, seu vice, Flávio Faria, a respeito em relação ao mês de janeiro. Na última semana seriam apresentados estudos em relação a uma empresa alemã que havia interesse de assumir o monotrilho de Poços de Caldas. Infelizmente, já estamos aí no mês de maio, quase indo já para o mês de junho, e até agora nada foi apresentado e muitos vão nos criticar, e como alguns criticaram na postagem, mas em época de pandemia não é época de pensar em isso. Mas lá em janeiro, e quando iniciou as tratativas, não tinha problema nenhum da doença em relação a tudo isso, né, João? Pois é, né, Robert? Esse estudo aí, pelo menos esse compromisso de se fazer o estudo foi assumido no ano passado, né, no decorrer de 2019, e ficou o compromisso aí da empresa alemã apresentar esse estudo em janeiro ou no final de janeiro, né? A pandemia começou oficialmente dia 12, 11 de março, né? Então, não seria desculpa para não ter sido apresentado, né? Agora, também a gente não sabe, né, se foi de fato apresentado e não foi divulgado né? para a população, né? Tem esse detalhe também. Até também, acho que não, né, João? Porque se tivesse sido apresentado, com certeza a prefeitura não ia deixar de trazer para a população uma promessa do prefeito lá atrás, né? Então, mas aqui a gente não sabe o que tem nesse estudo, né? É verdade, se é que foi feito ou se não foi feito, né? O fato é o seguinte, eu acho que a gente não pode analisar a questão do monotrilho de forma muito simplista, assim. Eu sou contra o monotrilho, então eu acho que tem que demolir. Não, eu sou a favor do monotrilho e acho que ele tem que continuar. Porque a gente tem que analisar a seguinte situação, Albert. O ano passado a prefeitura contratou duas empresas aí, duas instituições, na verdade, né, para fazer um estudo de mobilidade urbana do município e depois contratou uma outra empresa para fazer o edital do transporte coletivo de Poços de Caldas. Em nenhum dos dois trabalhos consta menções muito claras e explícitas ao monotrilho, né? Então, assim, gastou-se aí praticamente R$1 milhão, foi R$960 mil para fazer esses dois estudos. Em momento algum, o monotrilho é tratado de forma, né, que a gente deveria ser tratado, né, espera que fosse tratado, né? Porque assim, Poços de Caldas, Albert, tem 109 mil veículos licenciados segundo o Detran, né? Então é muito veículo circulando por aqui. Evidentemente que não são 109 mil carros, né? São veículos. Carros, motos, ônibus, charrete, ambulância, e todo tipo de veículo, né? Então,
não são, evidentemente, 109 mil carros, mas são 109 mil veículos. Então, você imagina esses veículos todos circulando não tem jeito, né, por um centro da cidade que é pequeno, né? Não e não tem como crescer o centro. Ainda né? bem que as ruas ainda são largas, né, João? As ruas são largas, claro. Não é, por exemplo, comparada em outras grandes cidades do sul de Minas, né? Mas, de qualquer forma, Albert, são 109 mil veículos. O município não tem como crescer o centro, né? Então fica complicado. Então, o monotrilho, por mais que ele seja feio, pode ser uma opção a médio e longo prazo, né? Uma opção tanto de mobilidade urbana quanto de transporte coletivo também e o próprio transporte turístico, né? Pode atender todas essas questões, né? Porque ele faz o traçado centro através do terminal de linhas urbanas até lá a rodoviária, né? Que seria o traçado que foi construído, né? Ali na Zona Oeste. Então dá para você fazer o deslocamento até o shopping, até a rodoviária, até bairros importantes ali da Zona Oeste, como por exemplo a Vila Cruz, a Vila Rica, né? O Jardim Ginásio, Marçal Santos, Gama Cruz, depois tem o Country Club. Então daria para a pessoa fazer esse trajeto, percurso, né? Esse trajeto, sem desembarcar ali. Ou seja, você desafogaria as automóveis ruas, no centro. De automóveis e de ônibus, né? Então, é por isso que eu estou falando que não é uma questão muito simplista, assim, você falar sou contra ou sou a favor. Tem que se analisar realmente todos os aspectos. A questão do custo-benefício. Tem que se tentar pensar um pouco além, né? Se a gente pensar hoje, 2020, eu sou a favor de demolir. Com certeza. Acredito que você também seja a favor de demolir, porque não está servindo para nada. Mas se a gente pensar daqui 10 anos, sirva, 20 anos, pode ser que seja a solução para desafogar o centro da cidade, como eu falei, não tem para onde crescer. Ô João, hoje no período da tarde foi procurado por alguns feirantes e me questionaram em relação a uma reunião que houve ontem da prefeitura com eles, que muitos deles não podem ainda fazer as feiras conforme faziam antes desse problema aí do vírus. E até setembro está suspenso ainda a atividade de ambos, venda de roupas, venda de utensílios, de alimentos, né? Panelas, alimentos. Então, uma situação... alimentos, no caso, é para comercializar ali, comercialização, né? De alimentos, somente frutas e hortifruti granjeiros, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas, porque muitos vivem das feiras, muitos são pessoas que necessitam da venda direta ali no dia a dia das feiras e, infelizmente, a reunião foi muito triste nesse ponto para eles também em relação a isso, né? É uma questão que sempre preocupa, né, Albert, essa parte da feira livre, porque momentaneamente foi liberado só para a venda mesmo de hortifruti granjeiros, né? Inclusive, tem uma reunião marcada aí com a CIA, né, pela CIA, né, na sexta-feira, para tentar flexibilizar um pouco mais ainda o comércio. Né? Então, eu não sei se vai ser abrangido a questão dos feirantes, né? Porque a CIA, Associação Comercial, comercial, industrial e agropecuária. Né? Eu não sei se os feirantes aí, eles fazem parte da CIA, não sei qual que seria a relação, mas de qualquer forma pode ser que essa questão dos feirantes aí também seja tratada nessa reunião da CIA, né? Então, a gente já viu que o comércio começou a flexibilizar aqui impostos a partir do dia 1º de maio. Semana passada, sexta-feira, também flexibilizou mais um pouco, aí, trocou os horários aí de algumas lojas. A CIA quer tentar flexibilizar mais um pouco nessa reunião que ela vai fazer sexta-feira. Antes de nós entrarmos nas matérias do Jornal da Cidade, salientar que amanhã o comércio funcionará normalmente e aquele que quiser abrir tem umas regras pelo Sindicomércio, pela Associação Comercial, pelo Sindicato de Comércio Varejista, enfim, para que possam abrir os seus estabelecimentos. Então amanhã o comércio pode estar autorizado a abrir em virtude aí desses 40 dias fechado ao longo desse problema da pandemia. Geralmente nos feriados de São Benedito, né, que é o feriado de amanhã, 13 de maio, o comércio de posse, mesmo tendo essa autorização, não costuma Nunca abrir. Nunca abria, né, é verdade. Para o comércio abrir, ele tem que pagar 100% de hora extra para um funcionário e depois dar mais um dia de folga, né, num domingo aí, subsequente e tal. Então, assim, eu acredito que amanhã a maioria do comércio não vai abrir. Com certeza. Vamos iniciar as matérias do Jornal da Cidade, João? Vamos, a matéria do final de semana é exatamente esse assunto que a gente estava acabando de falar aqui. Prefeitura flexibiliza o funcionamento de alguns setores do comércio. Como eu falei, a Prefeitura trocou aí alguns horários de alguns setores comerciais, em outros setores comerciais ela estendeu um pouquinho, né, em algumas horas aí o horário de funcionamento. Então, essas são medidas que a Prefeitura está fazendo para se adequar, né? A Prefeitura aí, ela sempre faz essa flexibilização com base em respaldo do Comitê de Enfrentamento ao Vírus, né? Então não está sendo feito aí de forma aleatória,
sendo realmente recebendo, né, recebendo, né, as demandas dos comerciantes, apresentando para o comitê, e o comitê faz a avaliação se pode ou não fazer a flexibilização daqueles setores. Como eu falei agora há pouco também, sexta-feira está marcada essa nova reunião da ACIA, que eles vão tentar flexibilizar mais um pouco. Ontem, assistindo aos noticiários nacionais, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, emitiu um novo decreto autorizando que academias pudessem abrir. Logo em seguida, o STF disse que a responsabilidade é dos prefeitos, dos municípios. Então, o decreto do prefeito, no momento, não poderá ser exercido nas cidades em virtude dos decretos municipais terem sido colocados pelo STF como sendo os que realmente estão valendo. Né, João? Já na semana passada, Albert, o prefeito, aí, através também do Comitê de Enfrentamento ao Vírus, se reuniu aí com representantes de academias, né, e esses locais que fazem treinamento funcional. E aí ficou estipulado ali alguma série de regras, né, para uma possível reabertura. Né? A reabertura parece que estaria prevista a partir de 22 de maio, né? Ainda não está confirmado, mas já houve um entendimento aqui em Poços para se fazer essa reabertura. Vamos ver se de fato vai acontecer. Com né? certeza. Mais alguma notícia? Tem uma notícia também que eu queria destacar aqui da edição do final de semana, Albert. O vereador Marcelo Heitor está fazendo um pedido de informações à prefeitura sobre o hospital de campanha. Ali até agora não vi nada, né, na rua Inclusive, hoje à tarde eu passei lá, estava tudo do mesmo jeito. Tapume na fronte. Então, mas aí ele questionou umas situações interessantes aqui, Albert. Eu vou ler rapidamente aqui. Ó. Ele questiona se foi realizado contrato entre o proprietário do hospital e a prefeitura e, em caso positivo, por quanto tempo será esse contrato e por qual valor. Outros questionamentos são quantas UTIs e demais leitos serão disponibilizados e quando o hospital de campanha entrará em funcionamento. Pelo que eu entendi, quando do interesse do poder público em relação ao hospital de campanha, foi o próprio Luciano Incrossi e o Daniel Incrossi, que são os proprietários do hospital, que ofereceram para a prefeitura, a princípio, sem custo algum, zero, né? a custo zero, o empréstimo. Nós que demos uma ideia do programa aqui posteriormente, né, João, que seria importante se a PUC, a própria prefeitura, criasse ali um hospital universitário. Então, a princípio, acredito que o próprio doutor Luciano e o doutor Daniel não vão cobrar aluguel, não há necessidade de contrato. É claro que tem que fazer um termo de empréstimo, né? Mas acredito que não vai ter cobrança nenhuma caso haja necessidade. Vamos torcer para que não haja, né, João? Eu acho que não vai haver, né? Porque assim, os médicos lá ofereceram o prédio lá para ser hospital de campanha. Esperamos que não tenha necessidade de usar o hospital de campanha. Sim, mas pessoas adoentadas. A não ser que eu tenha passado batido, mas eu não me lembro de ter visto no Diário Oficial alguma menção assim, de ter cobrar uma sessão alguma coisa, gratuita do espaço ali para a prefeitura, né? Por tempo determinado. Logicamente que a gente torce para não utilizar. Não utilizar, de qualquer forma, sem dúvida. Precisa ser oficializado. Essa utilização aí por parte do poder público, que também precisa estar pronto. Sem dúvida. Né? Mesmo que você fique ali com os leitos vazios, ele tem que estar pronto para você, numa eventualidade, chegar ali com pacientes, né, fazer toda a questão do tratamento. Dias atrás mostrava o Pacaembu lá com o hospital de campanha vazio, hoje já está praticamente quase tudo lotado, né, João? Então, a gente vê que os governantes estavam corretos em relação a isso. Esperamos que o hospital de campanha, onde era o Hospital São Domingos, cedido gentilmente pelos irmãos, não venha ter necessidade de ter que colocar Poços Caldense lá no combate ao vírus, né, João? Exatamente. Lembrando também que a Santa Casa está preparando uma área nova ali de leitos de UTI, né, também para atender esse pessoal que pode eventualmente estar contaminado aí pelo vírus. Vamos chamar um breve intervalo. Dentro de 30 segundos retornaremos com a versão online do Coluna de Bastidores do Jornal da Cidade. Nós aqui do Posto Pampa acreditamos que isso tudo vai passar e sabemos que agora, mais do que nunca, é preciso que cada um de nós faça a sua parte para a recuperação da economia. Por isso, é essencial que você valorize o comércio da nossa cidade e consuma produtos e serviços oferecidos aqui onde a gente mora. Quando o dinheiro circula aqui, ajudamos na criação de novos empregos e todos saem beneficiados, incluindo você e sua família. Posto Pampa, junto de você a todo momento.
Quero agradecer aqui imensamente o nosso amigo Leandro, lá do Posto Pampa, que é o nosso novo parceiro a partir de hoje, preocupado com o que está acontecendo no nosso país e principalmente na nossa cidade, fazendo esse trabalho belíssimo de abastecer os veículos das pessoas que estão envolvidas diretamente no combate ao vírus. Nosso muito obrigado, a gente fica muito feliz e a partir de hoje, durante os próximos meses, ele estará conosco aí, vinculando a sua marca através das ações publicitárias, ações que ele está fazendo em relação a tudo isso, né, João? Essa campanha dele é interessante, Sem né, dúvida. Albert? Porque estimula a compra no comércio local, né? Então ele não está fazendo simplesmente uma campanha para o posto dele, De forma ele está fazendo alguma. uma campanha para o comércio local em geral, que é o comércio local que no final das contas vai lá no posto dele e vai abastecer. Com certeza. Na verdade, então assim, é importante, é toda uma cadeia, né, econômica que funciona, né? Então a gente tem que realmente prestigiar o comércio local. Até o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, o Thiago Mariano, ele disse, né, que a prefeitura estava preparando aí algumas ações justamente também para tentar estimular que a população compre impostos e não compre pela internet. Sem dúvida. Né, justamente para manter o dinheiro circulando aqui no na cidade. município de Poços de Caldas. Vamos Isso às aí é muito matérias legal. do jornal, João? Vamos, eu só quero completar uma notícia aqui da edição do final de semana, Albert. Sim. DEMAI sinaliza possibilidade de negociação de valores de contas. Então, é uma matéria que estava falando sobre aquela carta aberta lá que o DEMAI enviou para todos os consumidores, né? Veio anexado na conta desse mês de maio. E aí, na matéria aqui, o Paulinho Coruminas, né, ele fala que ele sabe e entende, né, que várias famílias estão enfrentando dificuldades financeiras pela falta de receita gerada aí pela pandemia, né? E ele disse assim que o DEMAI está aberto, né, para eventuais negociações de valores, né? Porque às vezes você não tem o valor para pagar, ainda que não possa ser cortado a conta, Albert, uma hora você vai ter que pagar. Vai ter que pagar, aí vai conta, acumular, né? todas as contas, a pessoa não vai dar conta. Exatamente, aí vira aquela bola de neve. Então, e o que está acontecendo, João, em relação a isso também, que a gente tem observado, e algumas pessoas nos procurado nas redes sociais, os valores aumentaram muito. Por quê? Porque as pessoas estão ficando dentro de casa. Então o consumo de energia aumenta, o consumo de água aumenta, e é o que você falou, se não fizer, principalmente aí um reparcelamento dessas contas, a hora que liberar, e a pessoa não vai ter condição de pagar tudo junto. Né, aí sim ela vai estar correndo o risco de ter o fornecimento interrompido, suspenso. Né? Então o Paulinho, nesse ponto aí, eu acho que ele está fazendo bem, né? Está pelo menos abrindo essa possibilidade. O DEMAI parcela lá 2, 3, 4, 5 vezes, dependendo do valor. Sempre fez, inclusive. Sempre fez, a vida inteira foi assim. Mas agora está sinalizando também que continua fazendo mais do que nunca, né? Porque agora eu acho que é o momento mais importante de todos. Terça-feira, manchete de hoje, sistema de ensino remoto tem início na rede municipal de ensino. A gente falou sobre esse assunto na semana passada e começou ontem, né? Só que infelizmente pela TV Poços não começou, João. Não começou, né? Parece que não houve viabilidade técnica em relação ao que eles haviam colocado e parece que ficou para a próxima segunda-feira a ideia em relação a isso. Então, iniciaram através de WhatsApp, Facebook, né? Parece que são as ferramentas que eles estão utilizando aí, e a transmissão ao vivo pela TV Poços ficará para a próxima segunda-feira. A gente falou isso na semana passada. Como que seria, né, de certo? Que ficaria... Não conseguiram fazer... São muitas aulas, sem né? dúvida. São muitas séries ali. Eu acho que é a partir do segundo ano, então você imagina, do segundo ano ao 9º ano do ensino fundamental. Depois do primeiro ano ao terceiro ano. 25 instituições, é isso? Acho que são 25 escolas, né? Então é muita aula, né? E assim fica muito complicado. Então o que a gente não tinha entendido direito, né, Albert? Como é que seria a forma de distribuição das aulas. Dessa teleaula, né? A gente já falou, a gente usou o caso de uma sexta série, vamos falar agora diferente. Vamos falar 5 sextas séries. Vamos falar oitava série, por exemplo. 4 oitavas numa escola, na então, outra. Assim, cada uma pode ser que esteja num nível diferente. Uma está mais adiantada, a outra está um pouquinho mais atrasada. Às vezes os alunos de uma tiveram um entendimento melhor do que os alunos da outra. Hoje, inclusive, eu estava vendo uma discussão a respeito de um eventual adiamento do Enem. O Enem abriu as inscrições ontem, né? Então tem muita gente. É muito fácil, né, Albert, a gente falar, porque a gente tem acesso à internet, a gente tem uma condição melhor, né? Muita gente mora em locais em que a internet não chega com qualidade, a pessoa não tem um telefone que comporte, né, você acompanhar vídeos, então é muito difícil, né, e vai criar uma desigualdade. Demais, né? Na competição. Já existe a desigualdade entre alunos do ensino sem particular dúvida. e ensino público, né? Isso aí não vou nem entrar nesse mérito, né? Mas tem a questão também, Albert, que a pessoa não tem, às vezes, as mesmas condições de estudo. Né? A pessoa, às vezes, não tem simplesmente uma mesa adequada na casa dela para fazer o estudo, né? Sem contar, evidentemente, a questão da internet, né? Como eu falei, se são teleaulas, né?
Você precisa do acesso pela internet para você assistir o que o professor está falando. Sem dúvida. Né? Vamos então, torcer para que difícil. Mas tomara que dê certo pela televisão, que vai ajudar um pouco. Pela televisão é o que a gente falou, né? A gente não pode ser cobrado, sem né? dúvida. Tem uma série de situações. Eu acho que, inclusive, poderia estender essa parceria, se fosse o caso, para a própria TV Plano. As duas televisões da cidade. Porque aí né? abrange, Claro. quanto mais gente abranger, melhor, né? Sem eu dúvida. acho que seria o mais adequado. Mas, de qualquer forma, vamos ver como é que vai ser o funcionamento dessa teleaula. Vamos durante aguardar, a semana. né, João? Agora, outra notícia aqui também, Albert, ontem, né, dia 11 de maio, seria realizado tradicionalmente aquele evento Retirada dos Caiapós lá na Fonte dos Amores, né? E infelizmente não pôde ser realizado por conta da pandemia, né? E aí quem quiser suprir, né, essa demanda aí da festa de São Benedito tem o documentário, né, que é muito interessante. O documentário que foi feito a pedido lá da Escola Criatividade, 13 de maio, a festa de São Benedito, né? Então esse documentário está disponível no YouTube. As pessoas podem assistir e conhecer um pouquinho mais aí da festa, que seria o 116º ano esse ano. Sem dúvida. Bastante e quero coisa. parabenizar em relação a tudo isso, João, ao nosso grande amigo, apresentador aqui do Resgatando Poços de Caldas, Cidades, nosso amigo Rafael Henrique. Tem feito aí um trabalho maravilhoso nas redes sociais. Agora ele está colorizando digitalmente as fotos antigas de Poços de Caldas. Inclusive hoje ele postou uma justamente da procissão de São Benedito de 1905, 1906. Descendo a Rua São Paulo. Descendo a Rua São Paulo, muito bacana. Então a gente tem que ressaltar esse trabalho belíssimo que está sendo feito pelo Rafael, mostrando a história de Poços de Caldas em cores, coisa que nós tínhamos somente através do preto e branco, né, João? É isso aí, a foto está disponível lá no grupo do Rafael no Facebook, é o Resgatando Poços de Caldas, né? E tem também lá no grupo do Albert. O Albert todos os dias nós estamos fazendo lá a postagem. Lá, só quem estiver assistindo o nosso programa aqui pelo grupo Poço Hoje Amanhã, depois que terminar o programa, pode rolar um pouquinho para baixo aí, vai ver as fotos. O Albert já postou algumas muito interessantes. Muito interessante, né? Muito bonita. Essa foto em específica que o Albert está mencionando aqui na Rua São Paulo mostra até o Morro do Itororó. Itororó, né? Mostra a igreja de São Benedito. Evidentemente. Tem até o coreto antigo que tinha lá em frente, né? Esse não é da minha época. O Júdice falou que ele brincava muito com o Rovilso Molina lá, na época. Lá. Faz tempo, hein, Júdice? Isso faz tempo, Legal. É isso aí. Bacana. Ô Albert, para a gente concluir a edição de hoje, eu queria destacar duas notícias em relação ao vírus. O Estado confirmou que morreu de fato por Covid-19 o nosso amigo lá, o Gilberto, né? Estava em análise, né, João? O Gilberto Loyola, que foi viajar para o Caribe em março, né, no cruzeiro marítimo, e voltou, ele morreu. A FUNED fez o exame, deu negativo, depois a prefeitura fez um teste rápido, deu positivo, aí ficou sob investigação, dúvida, né? E agora fez Chegou de novo. Confirmação. E aí descobriu-se que, de fato, infelizmente, ele morreu pelo vírus. Agora, em compensação, teve também um outro caso que a prefeitura divulgou, Albert, do óbito de um paciente de 90 anos, né, que estava em investigação também sob suspeita de ter sido pelo vírus, foi descartado. É verdade. Vamos pautando? Mas agora o pautando? Acho que a gente pode ler o pautando já. Vamos lá então? Vamos lá. Então vamos falar agora sobre as notinhas do pautando do final de semana e as de hoje. Tá, a primeira notinha do pautando é a seguinte: repasses. Entidades que prestam serviço de assistência social e saúde para a prefeitura reclamam que estão com os repasses atrasados há meses. Só a ACD reclama que o débito é de 550 mil. No entanto, na sexta-feira, a prefeitura sinalizou que faria o pagamento do repasse de fevereiro, faltando ainda o de março e o de abril. Este ainda em análise de prestação de contas na Secretaria Municipal de Saúde. É um assunto que a gente já tratou na quinta-feira. A novidade aí, no caso, foi que a prefeitura sinalizou na sexta que iria pagar o atrasado de fevereiro, né? Tem ainda março, que está pendente, e abril ainda está sob análise da prestação de contas. De qualquer forma, Albert, são dois problemas, né? A burocracia, né? Para se fazer o repasse do dinheiro, precisa analisar a prestação de contas, é um processo moroso, e também a própria falta de dinheiro ali que a prefeitura alega ter para não fazer o repasse. Né? E até a prefeitura foi inteligente, né, João? Na sexta-feira à tarde ela veio com esse comunicado, porque na quarta eu falei sobre a ACD, na quinta eu falei sobre a DEFIP, na quinta eu falei sobre a ACD, na sexta eu falei sobre a DEFIP. Na sexta tarde a prefeitura veio dizendo que vai fazer o repasse, porque nós íamos atrás de todas as entidades e trazer todas, dia após dia, as entidades que a prefeitura estava devendo. Mas esperamos agora que coloquem em dia e que possam fazer com que as entidades trabalhem normalmente, principalmente nesse momento tão difícil, né, João?
E é uma questão difícil, Albert, porque as entidades têm que se virar para dar o dinheiro para... E muitos sobrevivem só do dinheiro da prefeitura, João. Né? Aliás, 90% só com o dinheiro da prefeitura. Então, como é que será que a entidade faz? Será que ela atrasa salário? Será que ela pede empréstimo? Pega empréstimo no banco. Então, assim, é muito complicado. São N fatores que fazem com que essas entidades ainda consigam sobreviver em épocas tão difíceis de repasses por parte da administração. O que me parece, Albert, que o pagamento não é feito mensalmente, assim, às vezes não é nem pela questão de não ter o dinheiro, é por conta da questão da burocracia da análise da prestação de contas. Então pensa para você ver, passou o mês, você tem os compromissos, claro, você tem folha de pagamento, você tem ali os insumos que você tem que comprar, né, para manter o local funcionando, é muito complicado. Então por isso que eu falei assim, que eu só imagino que uma entidade possa funcionar na base do empréstimo. Empréstimo financeiro. Né? A próxima notinha é preocupados. Após a informação de que Ulisses Guimarães não poderia ser candidato nas eleições de Poços de Caldas, por não ter trocado o domicílio eleitoral de Caldas para cá, alguns representantes do grupo preocupados com Poços trataram de minimizar o assunto, dizendo que tal informação foi difundida por pessoas preocupadas, né, fizeram um trocadilho, com a formação de uma pré-candidatura que teria Geraldo Tadeu e Ulisses. Eu vou ser sincero com as pessoas que colocaram isso. O Silas Lafayette é um rapaz que eu conheço há 30 anos, de Poços de Caldas, tem um trabalho bacana na Master Web Rádio, ele trouxe a filiação do ex-prefeito de Caldas, que disse que era filiado em Poços de Caldas e provou-se que ele está afiliado lá em Caldas ainda, mas até agora ninguém vem mostrar que o mesmo está afiliado em Poços de Caldas. É fácil, gente, para que discutir, brigar, é só provar que o cara é filiado aqui no município e que ele está apto a disputar caso o Geraldo queira vir ser um pré-candidato aí na disputa em outubro, né, João? O Silas, inclusive, pediu, né, que o Ulisses apresentasse o título de eleitor dele. Até agora não apresentou. Falando ali que o domicílio eleitoral dele é Poços de Caldas, né? Então... Até agora estamos aguardando. Não foi apresentado. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Fake news. Além de todos os problemas relacionados à pandemia, a prefeitura segue enfrentando outro adversário bastante complicado, as fake news. Uma das mais recentes dá conta de que o comércio de Poços iria fechar mais uma vez a partir da semana que vem, no caso, essa semana aqui, né? O próprio prefeito Sérgio Azevedo chegou a dizer que a informação não procede. Albert, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça, né, João? Fazem isso, né? Realmente é só para criar o pânico. Só para criar pânico para as pessoas. O pânico, né? É um momento assim tão complicado, né? A gente está enfrentando a pandemia, né? A gente vê a dificuldade que muitos pontos comerciais estão tendo aqui em Poços de Caldas, fechamentos, né, Albert? Gente tentando negociar aluguel. E esse pessoal divulga essa informação que é falsa. O prefeito falou que não procede. Inclusive, eu acabei de falar aqui que a prefeitura flexibilizou, na verdade, um pouco mais, né, alguns setores do comércio. Sexta-feira agora vai ter uma outra reunião da ACE tentando flexibilizar. Se vai ou não, eu não sei se vai acontecer, mas de qualquer forma, não tem nada falando a respeito de fechamento, lockdown, né, vamos dizer assim, do comércio de Poços de Caldas. Lembrando mais uma vez, Albert, que as pessoas deveriam sempre confiar nas informações divulgadas nos meios de imprensa e nos canais oficiais do poder público, que no caso, a Prefeitura Municipal. Então, tem dúvida? Consulta ali o site da Prefeitura, né, a página da Prefeitura no Facebook, consulta aí os meios de imprensa aqui de Poços de Caldas, porque aí não vai correr o risco de cair em fake news. Sem dúvida. A última notinha do final de semana, dia após dia, o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura traz avanços no número de suspeitos notificados na cidade. Em um primeiro momento, o crescimento desse número sinaliza uma piora na situação local da pandemia de Covid-19, mas não é necessariamente o que acontece, pois nesses números também se incluem situações positivas, como descartes de casos por exames laboratoriais, altas por critérios clínicos e pacientes recuperados. Por isso, é preciso examinar os dados com mais cautela. A gente vê aquele número ali em destaque, suspeitos notificados. Então, o número de ontem, se eu não me engano, estava em 704, né? Sim. O de hoje eu ainda não tive acesso. Vamos considerar o de ontem, 704. Então, o que você pensa no primeiro momento? Nossa, são 704 casos. Que não é. Tanto é que aqui em Poços, ontem eram 27 casos confirmados, 21 já estão curados. Então, acho que eles poderiam mudar em relação a isso também, né, João? Porque cria uma sensação assim, que existe muita gente. E se a pessoa não lê certinho o quadro que está lá, ele vai achar todos os números, vai ver só aquele primeiro. Então, assim, por conta disso é preciso relaxar? Não. É preciso continuar tendo os cuidados. Álcool em gel, máscara, distanciamento social, evitar aglomerações e todo tipo de coisa que o pessoal já está até cansado de ouvir, né? Mas os números,
Albert, eles não são, vamos dizer assim, tão feios, né? Quanto está se pintando, né? Ainda bem. São 704 casos? São. Mas são 27 confirmados desses 704. Mas eu estava vendo ontem uma reportagem, o Brasil deixou de perder 15 mil vidas graças a esse isolamento social que foi feito há 45 dias, 50 dias atrás. Porque se não tivesse tomado essas providências, os governantes estaduais e municipais, mais de 15 mil vidas, além das 11 mil que nós já perdemos, poderiam ter sido ceifadas aí ao longo desse período. O isolamento, nesse momento, Albert, é a principal arma, né, talvez, para se evitar a proliferação do vírus, né? Essas flexibilizações que a gente está comentando que estão acontecendo aqui na cidade, também acontecem em outros pontos do Brasil, são tentativas aí realmente de conciliar as duas coisas, né? Saúde e economia, né? Porque a economia não vai sobreviver, né, num lockdown em todo o país, né? Isso aí você quebra o país e inviabiliza o funcionamento de tudo. Mas no caso nosso aqui, que é o que talvez interesse mais, os números, né, eles crescem nessas notificações todos os dias, mas a gente analisando as entrelinhas dos números, né, Albert, a gente percebe que a situação grave assim, né? Não é dessa forma. Só faltava fazer um pouco mais de testes, né, João? Porque aí, com certeza, nós teríamos aí uns números mais precisos. Mas é o que eu falei, só para concluir. 704 casos, 27 casos confirmados, 21 curados. Que ótimo. Fora ali os altas clínicas, 300 e tantas ali. Então, vamos ao pauta de hoje? Recuperou. Vamos. Reunião, o prefeito Sérgio Azevedo, essa aqui é também uma sequência da notinha lá das entidades, Albert. Ó. O prefeito Sérgio Azevedo convocou uma reunião na quinta-feira na sede da Secretaria Municipal de Promoção Social com todas as instituições que possuem termo de colaboração vigente com o município. O tema oficial é Assuntos Relativos a Parcerias. Entre as entidades, comenta-se que o prefeito pretende solicitar uma redução de 20% nos valores pagos mensalmente. Atendendo às recomendações contra a pandemia, apenas um representante de cada instituição poderá participar e usando máscara, né? Em relação a essa redução, caso venha a ocorrer, é fácil resolver isso. É só as entidades diminuir 20% dos atendimentos também. Aí eu quero ver se o prefeito vai ter capacidade de fazer o atendimento dessas 20% a menos de cada entidade na prefeitura. Então tem que se pensar bem em relação a isso. As entidades já fazem um plano de trabalho no ano anterior, para apresentação no ano posterior e, claro que nós não imaginávamos que teríamos esse problema. Mas, caso queiram algo diferente, tem que ser para o próximo ano, senhor prefeito, porque da forma que está, diminuir 20% do pagamento, é claro que eles vão ter que diminuir 20% de atendimento à população de Poços de Caldas, né, até porque, Albert, as entidades elas não têm condições de bancar de forma alguma, com recursos próprios, 20% de atendimento, né, reduzindo 20% do valor. Então, assim, é uma proposta que eu acho que não sei, as entidades não vão aceitar. Não vão aceitar, dificilmente. Elas não vão aceitar, até porque já está assinado, né? Com certeza. Já está assinado, está em vigor. Então, para se reduzir 20%, teria que fazer um novo aditivo ali para reduzir os valores. E eu acho que as entidades não vão aceitar, até porque elas não têm condições de se manter sem essa demanda. Sem dúvida. A próxima notinha é Banco de Horas 1. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Poços de Caldas encaminhou ofício à Prefeitura comunicando que não reconhece o anúncio feito sobre o banco de horas negativo, pois não reconhece esse termo, já que não foi acordado entre a categoria e a administração municipal. Para o Sindicerv, em relação aos servidores estarem fora de suas atividades rotineiras e sem cumprir suas jornadas de trabalho, tal expediente foi, aspas, determinação patronal atendendo à necessidade do momento social de pandemia. Esse banco de horas negativo que eu entendi é o funcionário que ele não vai poder trabalhar por conta da pandemia, né, e está em casa e depois essas horas ele vai ter que compensar de alguma outra forma. Não está previsto no acordo coletivo. Né? Mas então, bom senso por parte de ambas as partes não vale, a gente tem que ressaltar. Eu acho que a prefeitura também está com a razão, João. Porque as pessoas não estão trabalhando, estão em casa. Depois elas têm que... E não estão tendo redução de salário. Redução de salário. Estão recebendo normalmente. Porque o sindicato não acha ruim. Eu acho que o sindicato tinha que ser parceiro nessa hora e tentar fazer aí uma equação positiva para ambos os lados, porque receber sem trabalhar também não dá, né, gente? O sindicato ele sempre viu o lado dele, né, Albert? É o que a gente já falou várias vezes aqui, essas cláusulas que o sindicato impõe no acordo coletivo... É 99% a favor do sindicato e uma contra a prefeitura. Não, mas não é nem isso. Então é 100% a favor. Isso aí não existe uma empresa no mundo... particular no mundo que aceitaria. Que aceitaria. De forma alguma.
É só no país das maravilhas que tem isso aqui. Só. A próxima notinha é a seguinte: o Sindiserv defende que os trabalhadores não podem ser penalizados e nem responsabilizados por tais situações. A prefeitura também não, né, João? Agora, aspas do sindicato. Não existe acordo de banco de horas assinado com a administração pública, muito menos banco de horas negativo. Portanto, não assine, né? Ele está referindo aos servidores. Portanto, não assine nenhum tipo de acordo individual para cumprimento de banco de horas. Procure o sindicato em caso de dúvida. Eu acho que se o servidor tiver coerência, não deve ouvir o sindicato dessa vez, não. Porque eu acredito que aqueles que têm coerência, têm opinião própria, vão saber que muitos estão em casa sem trabalhar, recebendo normalmente, e que devem prestar o serviço para a população. Porque eles são servidor público, servem o público de Poços de Caldas. Agora, me poupe, viu, Marieta? Vocês fazerem um comunicado desse... Ah, gente, que absurdo, né? A questão principal é a que eu falei, não está tendo redução salarial. Então, se precisar amanhã depois repor aí, por alguma questão de eventualidade, eu acho que não seria nada demais. Claro, você repor horas que você não trabalhou do que você ter redução salarial. Se fosse meu caso, eu iria preferir. E a última notinha aqui do Pautano, Albert, emenda. O deputado estadual Mauro Tramonte conseguiu uma emenda parlamentar de um valor de R$ 1.396.900 para a Santa Casa de Poços de Caldas. Os recursos serão utilizados para compras de equipamentos na UTI neonatal da unidade. Parabéns ao Mauro Tramonte, a gente sabe que tem feito um trabalho belíssimo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, esperamos que o dinheiro possa realmente chegar e ajudar na compra desses aparelhos da UTI neonatal. Lembro-me bem, quando a minha filha nasceu em 1996, nós não tínhamos UTI neonatal aqui, eu tive que transferi-la para São Paulo, infelizmente naquela época nós não tínhamos, posteriormente os investimentos foram a contento para que hoje nós tenhamos esse trabalho perfeito no município. E essa verba vai vir para ajudar muito a Santa Casa e esperamos que ela chegue o mais rápido possível para a compra desses maquinários. É isso aí, encerramos. Chegamos ao final do nosso programa, João. Suas considerações finais? Pautano circula todo dia no Jornal da Cidade, de terça a sexta no formato digital, final de semana impresso mais digital. Lembrando que a assinatura do Jornal da Cidade no formato digital é muito barato, é apenas R$ 30 pelo trimestre, recebimento por e-mail ou por WhatsApp. Deixar aqui um grande abraço ao nosso amigo Rubens Caruso, parabenizá-lo, João, é verdade, pela Auto e Técnica, 25 anos que ela completaria agora, né, se tivesse nas bancas, em atividade, mas infelizmente mudaram-se muitas mídias digitais em relação ao que acontecia no passado, mas nós temos que ressaltar que são 25 anos ininterruptos dos dois irmãos Caruso lá e do nosso grande amigo Rubens, que sempre está aí participando no dia a dia das atividades sociais de Poços de Caldas. E o Rubens, né, ele, apesar dele não ser Poços Caldense, ele é um cara que defende Poços de Caldas, né? E até mais do que muito Poços Caldense, né? Muito mais, João. Tem muito mais conhecimento do que muitos Poços Caldense, né, João? É isso aí. Um grande abraço a todos e ressaltamos que na próxima quinta-feira, às 20 horas, João Gabriel e eu estaremos mais uma vez ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.